legal. Alô, primeiro ano, revisão é geral. Então, agora nós vamos para a nossa revisão, né? Vamos lá, ligeirinho para a tela, porque a gente tem umas questões aí que a gente precisa ver, né? Precisa ter aí a nossa atenção redobrada, porque é pá e bola, como diria lá o famoso, né, humorista, não é isso? Então vamos lá. Nós vamos revisar a aula 37, né, que é século 18 e 19, aula 39, que a gente viu a arte brasileira, parte 1, aula 41, as vanguardas artísticas europeias, parte 1, aula 44, modernismo brasileiro, parte 1, e aula 45, modernismo brasileiro e artistas, parte 2. Vamos começar aqui com a aula 37, onde a gente revê aí, rapidão aí, legal, o neoclassicismo e o romantismo. Vamos então lá. Seguindo aqui, nós temos o seguinte: o neoclassicismo foi um estilo dominante na arte ocidental do século XVIII, até aproximadamente o início, lá, os meados do século XIX, 1830, certo? Era um movimento que buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma antiga, e procurava também reagir ao hedonismo e à frivolidade do movimento rococó. Quer dizer que o movimento rococó tinha esse problema aí, né? Que era um movimento que enfatizava muito a busca pelos prazeres, né? E a falta de cuidados, o exagero, a frivolidade, né? O exagero em todos os aspectos, né? A principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Então, o cara lia um quadro ou conversava com alguém e se inspirava para fazer os quadros. Okay? O artista ele ia muito por esse lado aí. Já o romantismo, o período que ele dominou foi o século XIX. Nesse momento histórico, né, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do final do século XVIII. E os principais acontecimentos, tinha um que dominou tudo, que foi a Revolução Industrial, porque com a criação das máquinas que solucionaram problemas técnicos de produção, mudanças significativas como a divisão do trabalho e o começo da especialização da mão de obra aconteceram, né? E com isso aí muita gente perdeu o emprego, teve que mudar, teve toda a maneira de se trabalhar, toda a maneira de... E aí tem problema de jornada de trabalho, de horas trabalhadas e assim. Foi aí, desse meio aí, que se deu o romantismo. A aula 39 é sobre as artes indígenas e afro-brasileiras e também o movimento barroco e rococó brasileiro. Nas artes indígenas, vale destacar que tem cestarias, tem arte plumária, panelas e todos os utensílios que os indígenas se preocupam em embelezar, identificar a etnia, né? E nas artes afro-brasileiras, aí temos produções de instrumentos, temos dança, né? E o barroco e o rococó é mais das artes plásticas, então a gente vai ver aqui as principais características, né? Arte tradicional e contemporânea, nos dois momentos, né? Também aqui, no caso do barroco e do rococó, era mais ligado à religião e ornamentação das igrejas, que colocavam aí, né? Então, aqui uma amostra aqui de como é o primeiro encontro entre os indígenas e os portugueses, né? Uma primeira retratação aí. O desembarque de Cabral em Porto Seguro foi em 1500, né? Que esse acontecimento que foi retratado pelo Oscar.
em 1922. E na arte afro-brasileira e africana, nós estamos vendo a retratação dos negros, né, da sua viagem. Aí, e apesar de tanto sofrimento, eles produziram suas artes também. Tá bom? Esse aí é o Navio Negreiro, né, que foi pintado pelo Johann Moritz em Rugendas. Ok? E o Barroco e o Rococó brasileiro. O que acontece? Nós temos aqui as esculturas do Antônio Francisco de Lisboa, né, que é o Aleijadinho, né, os 12 profetas. Seu projeto para a Igreja de São Francisco, que a gente acabou de ver, em Ouro Preto, por exemplo, bem como sua realização, expressam uma obra de arte plena e perfeita. E o Manuel da Costa Ataíde, ele meio que completava o trabalho, porque o Aleijadinho eram as esculturas e ele eram as pinturas em tetos das igrejas, né, que seguiam características do estilo barroco e alinhavam-se perfeitamente as esculturas e a arquitetura de Aleijadinho. Seguindo aqui, nós vemos que o mestre Valentim, né, da Fonseca e Silva, nasceu na capitania de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e tornou-se artista célebre, procurado para serviços de talha, escultura e moldes de peças de luxo em metal. Né? Então, agora vamos ver a aula 41 sobre as vanguardas artistas europeias, parte 1. Temos aí, então, nessas vanguardas aí, temos aí destacado aí o impressionismo, o pós-impressionismo e o expressionismo. Nós vamos ver o seguinte, gente, os artistas começaram a fugir do neoclassicismo, né? Fugir de todo aquele arcabouço, daquelas que estão pinceladas mais soltas, né? Menos cuidado com a visão realística e sim com a impressão que aquele momento estava causando. É o que acontece aqui no quadro Impressão, Nascer do Sol, do Claude Monet. O que acontece é que esse quadro aí foi um impacto tão grande, foi uma diferença tão grande que ele causou, que o próprio movimento foi cunhado, né? foi colocado a partir do nome do seu quadro, né? Impressionismo. Seguindo aqui, nós vemos o seguinte, no caso do impressionismo, os artistas não querem apenas representar a realidade. O que eu estou falando? Né? Não é só fazer uma coisa assim, tudo como a gente estava vendo, realístico, quase em forma de fotografia. Eles querem ir além, fazer uma coisa com um toque mais pessoal. Então, investem nas pinceladas mais soltas. Aí o pós-impressionismo, que é um momento que vem logo depois, né? Os pós-impressionistas, eles se afastaram mais ainda do neoclassicismo. Né? Foi vamos dizer assim, uma radicalização ainda maior, porque se refere à obra de vários artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo, ou seja, ao trabalho de Paul Cézanne, o Georges Pierre Seurat, o Vincent van Gogh e não tem esse aqui não, tá? É o Paul Gauguin. E então vem o expressionismo, né? O expressionismo, o artista não controlava racionalmente sua expressão. Se o mundo era obscuro e sombrio, assim era a sua obra. Representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então, esses dois primeiros aqui, impressionismo e o pós-impressionismo, é uma visão, e o expressionismo foi para outro lado, foi para o interior do artista. Né? Ele estava, no primeiro caso, ele estava expressando da sua própria maneira e estava colocando suas impressões, e nesse outro modo aqui é a expressão do interior. Então, vamos seguindo aqui para a próxima aula, onde a gente
enfocou aí o modernismo brasileiro, parte 1, com os dois artistas que meio que desencadearam isso aí, né? Lázaro Segal e a Anita Malfatti, lindinha. O que é que acontece? A exposição de Lázaro Segal, de 1913, teve uma aula até que eu teve um pequeno errinho lá com o ano, né? Mas é 1913 mesmo, tá, gente? Confirmado aí. E depois, né, 4 anos depois, tem a exposição da Anita Malfatti, em 1917. Né? São quadros que eles fizeram que foram muito importantes pela discussão, por todo o contexto que se deflagrou a partir desse trabalho, né, desse autor. E aí, isso ficou mais acirrado a partir da exposição na Semana de Arte Moderna. Então, nós temos críticas e temos uma defesa. Né? Teve gente que ficou contra e teve gente que ficou a favor. Vamos seguindo aqui, então. A burguesia brasileira, os riquinhos, né, os ricos, encontrava-se envolvida nas tradições culturais francesas, na Belle Époque. Todo produto francês era bom e refinado, ou seja, era chique e bem. Tá? Chique é o termo francês, tá, gente? E é como hoje em dia, assim, que tudo que é bom, ou é japonês, ou é produto chinês, ou era americano, então passou muito tempo dominando. Naquele tempo ali era a França, né? Eram as coisas da França. Nesse contexto aí, o que aconteceu? Um grupo de artistas brasileiros em São Paulo promoveu, né, um evento que foi considerado o começo da primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna, que contradizia, olha aqui, ó, a frontal era totalmente diferente, contrário, através das obras artísticas expostas, o refinamento e padronização do, então, academicismo europeu literário. Então, tudo que eles reportavam como padrão foi desmanchado aí. Foi desrespeitado, vamos dizer assim, desrespeitado totalmente as regras. E aqui, esse cartaz aqui, é porque já aconteceu, né? Já fizeram 100 anos, né? Da Semana de Arte Moderna. Né? Então, é por isso que foi feita essa montagem aí com os 5 mais importantes, é o grupo dos 5. Aí no Brasil, o Lázaro Segal se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas, pelos tipos humanos, principalmente os negros, que eram exóticos ao olhar europeu. Do repertório de temas de Segal são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano, existencialmente marginalizado. Então, gente, aí nós estamos vendo aí o Menino com Lagartixa, né? Onde ele coloca aí uma cor verde aí de várias folhas, e uma criança lá com... Mas você vê que o tipo é um tipo que tem umas características negras, né? Tem muita brasilidade aí, né? Ele mexe com as teorias, né? As tonalidades sóbrias do período alemão, porque ele estudou na Alemanha, a gente falou dele aí na aula, né? Somam-se cores mais iluminadas. Quando ele estudava na Alemanha, ele usava muitas tonalidades sóbrias, né? E aqui ele colocou cores mais iluminadas, né? E aqui você vê que o corpo presente, você está vendo aqui esta mulher aqui, né? E é uma referência da Virgem Maria com a criança, com Jesus, só que da raça negra e com todas as características. Vejam aí, cabe uma boa análise desse quadro aí, né?
Mas vamos seguir aqui com a nossa aula, porque a gente ainda tem aqui, ó, a figura do homem com o violino, mais uma do Segal, né? E aqui entra a nossa Anitta, né? Nossa lindinha aqui, que vou estudar lá fora. Ó, Anitta Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora, professora ítalo-brasileira, que tinha dupla nacionalidade, vamos dizer assim, tinha trânsito, né? Anitta Malfatti era portadora de deficiência motora. Olha só, mesmo assim, ela conseguiu, né? É considerada a pioneira da arte moderna no Brasil. Iniciou seus estudos no Colégio São José e, no ano de 1897, estudou no Colégio Mackenzie, onde formou-se professora aos 19 anos de idade. Então, ela era bem precoce, né? Então, nós vemos aqui nossa aula 45 agora com modernismo brasileiro e artistas, parte 2, onde tem a Semana da Arte também, mais detalhes, e o Grupo dos 5. Né? Então, vamos ver aqui. Com a Semana da Arte de 1922, formou-se o Grupo dos 5, porque foram as pessoas que mais se destacaram, que mais tiveram desempenho. A Semana de Arte Moderna foi um movimento cultural que ocorreu no estado de São Paulo de 1922. Nunca é demais a gente estar lembrando desses detalhes. Né? Aconteceu no Teatro Municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Semana de Arte Moderna de 1922. Não é isso? Então, o Brasil, né, pôde, será que sim, será que não, se libertar e conseguir a livre expressão da criatividade, sem influências do fauvismo, expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Há controvérsias, né? Temos que discutir bastante esse caso. Dá para a gente, depois, aí, numa outra oportunidade, a gente rever assim, com bem cuidado essas afirmações aqui. Mas, de certo modo, quebrou aquele status quo, aquilo que estava muito estabelecido. Né? Então, o Grupo dos 5, vamos conhecê-los? Temos aqui o Mário de Andrade, né, que era das obras Artes Literárias. Né? Temos aqui também o Oswaldo de Andrade, também escritor, jornalista, crítico de arte. E aí temos aqui Tarsila do Amaral, né, que acabaram se casando, eles estavam casados. Né, e aí tem várias situações aí interessantes, como um quadro que ela deu de presente para ele, fez para o aniversário dele, detalhes e detalhes e detalhes, tá bom? Aqui o jornalista Menotti Del Picchia e, para fechar aqui, temos a estrela, né? Temos aqui a Anitta Malfatti, tá? Então, o que acontece é que a Anitta Malfatti, ela ao expor seu quadro do Brasil, ela teve uma receptividade diferente da receptividade do Lazar Segal, né? E que, por conta disso aí, teve debates nos jornais, porque ela foi violentamente atacada, né? O seu trabalho foi violentamente atacado pelo Monteiro Lobato, e aí Oswaldo de Andrade foi lá e defendeu, escreveu também matérias defendendo. E aí espero que vocês tenham entendido bastante aí a nossa revisão, e aí vamos, então, ficar por aqui, ok? Tchau.